Olá, eu sou André Lázaro, diretor de Políticas Públicas da Fundação Santiliana. Muito bem-vindos e bem-vindas nessas reflexões sobre o mundo pós-pandemia. O nosso tema de hoje é a alfabetização na pandemia, caminhos e estratégias. A alfabetização é uma das etapas mais sensíveis do aprendizado, porque, de certa maneira, se estrutura ali um domínio de algumas habilidades que vão ter impacto ao longo da vida toda. E esse processo de alfabetizar é um processo complexo, não é meramente intuitivo. Ele exige habilidades próprias do professor, que deve mobilizar essas habilidades nos estudantes. O Brasil, em 2013, criou uma avaliação nacional de alfabetização, a chamada ANA. Vocês terem ideia do tamanho da ANA, né? Ela avalia alfabetização e letramento em língua portuguesa e alfabetização em matemática. Em 2016, que é o último exame, porque em 2018 ele foi cancelado, em 2016 participaram 48 mil escolas, 106 mil turmas e 2,2 milhões de estudantes. Olha só o contingente de estudantes do nosso país nessa fase de alfabetização. Os resultados foram bastante preocupantes e mais grave, esses resultados repetiram, de alguma maneira, o que já tinha sido constatado em 2014. Ou seja, o resultado da ANA de 2016 é que 54% dos estudantes acima de 8 anos, e essa era a maior parcela dos que participaram do exame da ANA, ficaram com níveis insuficientes. Ou seja, mais da metade dos nossos jovens, nossas crianças de 8 anos de idade, não têm domínio satisfatório de língua portuguesa na leitura, na escrita e também em matemática. Isso é muito preocupante, porque isso tem consequências enormes para frente da vida, né? Isso provoca evasão escolar, provoca abandono, e o resultado é que, ao longo do tempo, o Brasil vai acumulando déficit nessa área. Nós temos ainda 6% de analfabetismo, mas de pessoas de 15 anos ou mais, com grande diferença entre pretos e brancos, entre negros e brancos, né? Entre pobres e ricos, entre as regiões norte, nordeste e a região sul. São muitas desigualdades que afetam o acesso à educação, que começa pela alfabetização. Isso também tem impacto no chamado analfabetismo funcional, quando a população de 15 anos ou mais não obteve ao menos 4 anos de estudos, ou, como o exame do INAF, realizado pelo Paulo Montenegro e pela Ação Educativa mostra, mesmo pessoas com mais tempo de escolaridade apresentam resultados de teste de linguagem matemática muito inferiores àquilo previsto para o seu nível escolar. Então, o tema da alfabetização é um tema candente no país, mas o país não é só de fracassos, o país tem também vitórias. Então, hoje nós vamos trazer 2 pessoas vitoriosas no campo do trabalho de alfabetização. Um é o professor Herbert, eu queria convidá-lo, por favor, professor Herbert, que é secretário de Educação de Sobral, no Ceará. Como vai? Olá, professor André Lázaro, bom dia a todos. É um grande prazer, uma grande honra participar desse debate aqui com vocês hoje. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a você pelo seu trabalho. E você sabe, Ernest, que o tema da alfabetização é o tema mais procurado aqui nas nossas lives, nossa conversa. Então, a sua presença para nós é um conforto que teremos alguém que nos ajude a pensar. E a outra pessoa muito importante para nós é a professora Magda Soares. A Magda é uma autoridade na educação brasileira, é conhecida por todos. Olá, professora Magda, como vai? Tudo bem? Tudo bem, André. Prazer estar aqui com vocês para discutir esse tema da alfabetização, que tem sido o tema da minha vida inteira e agora, sobretudo, nesse momento doloroso, dramático da suspensão das aulas na pandemia. Então, muito obrigado. É uma discussão muito oportuna. Muito obrigado, professor. Inclusive, lembrar que a senhora já foi uma das autoras quando a antiga editora Moderna, agora já o Grupo Santiliana, e deixou saudades. Deixou saudades. E quem vai estar conosco também é o Miguel Thompson, nosso diretor acadêmico. Olá, Miguel, como vai?
Você está bem? Olá, André. Um orgulho de estar aqui com o Herbert, com a Magda, e duas pessoas que, além de terem conhecimentos teóricos, são do campo. E isso é muito importante, esse trabalho empírico e de constatação de pesquisa ali no campo. Então, estou muito feliz, além da Magda, que é maravilhosa, o pessoal de Sobral, que está dando exemplo. Então, legal, vamos ter um bom papo. Estamos em boa companhia e espero que quem nos acompanhe se sinta também amparado em suas preocupações com essas duas pessoas que são autoridades nesse campo e pessoas queridas por essa dimensão do compromisso, né? Então, olha, nós vamos dividir, só para quem nos acompanha, a ideia é dividir a conversa em 3 momentos. Um primeiro momento era que estava sendo feito antes da pandemia, um segundo momento que está sendo feito durante, e um terceiro momento de dobramento que está sendo para frente. Então, eu queria começar com a professora Magda. Professora, a senhora publicou agora um livro muito relevante, Alfaletrar, Toda Criança Pode Aprender a Ler e a Escrever. Eu fui consultar a apresentação desse livro e fiquei muito tocado, porque também tenho lido entrevistas suas, e essas entrevistas têm me tocado também bastante pela sua dignidade, a maneira como a senhora chama atenção para o direito à educação. E quando se tentou colocar no ar a ideia do método fônico como uma solução dos problemas, a senhora fez um argumento que me convenceu, né? O problema não é exatamente o método, o problema é o princípio. E o princípio é toda criança tem o direito e pode aprender a ler e a escrever. A senhora, além de nos dar a sua obra, realiza um trabalho no município de Lagoa Santa, em Minas Gerais, um trabalho muito reconhecido. A senhora pode comentar conosco como tem sido o trabalho, o que o trabalho do seu livro tem a ver com o seu trabalho concreto em Lagoa Santa e os desafios da alfabetização? Tá bom. Vamos lá, André. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o lugar de onde eu falo. Agora está na moda, né? Todo mundo avisado de que lugar está falando. Mas de que lugar eu falo sobre esse tema. Nós vamos, claro, falar um pouco de Lagoa Santa, sobretudo por causa do livro que você citou. Muito obrigada pela citação. Mas o meu foco a vida toda foi na escola pública, né? E, sobretudo, nas escolas municipais, onde estão as crianças das classes trabalhadoras e das classes, atualmente, das classes sem trabalho, né? Ou seja, as crianças das camadas populares. Onde, nessas escolas públicas municipais, é onde se realiza a alfabetização da grande maioria das crianças desse país. Então, eu não vou evitar, eu acho que não cabe eu discutir especificamente como Lagoa Santa tem enfrentado a pandemia. E não falo, até por modéstia, não devo falar isso, porque temos feito um trabalho muito, muito bom. Mas é porque eu acho que nós temos que ter o olhar para o país, para a educação do país, nas escolas e municípios deste país. Os graves problemas que temos na educação e, particularmente, na alfabetização neste país, nesse enorme país nosso. Mas a sua pergunta me obriga a falar de Lagoa Santa, e eu tenho que me controlar, porque eu tenho amigas que falam assim: não pergunta nada sobre Lagoa Santa, senão ela começa a falar e não vai parar. Então, mas eu vou situar um pouco essa minha trajetória até chegar a Lagoa Santa. Eu estive na Universidade Federal de Minas Gerais, na Faculdade de Educação, durante mais de 30 anos, até, eu digo que eu não me aposentei, não, eles me aposentaram, né? Porque quando chegaram aos 70 anos, eles te aposentam, quer você queira, quer não queira. Mas, enquanto estive na Faculdade de Educação, eu estive trabalhando com a formação de professores
para a educação infantil e as séries iniciais nos cursos de pedagogia. E lá sempre me orientada para as camadas populares, para as escolas que atendem as crianças das camadas populares. Então, foram muitas pesquisas, muitos estudos, muita orientação de teses e dissertações, sempre procurando explicar, compreender os maus resultados que você acabou de mencionar agora mesmo. Né? Há décadas que nós temos tido maus resultados, resultados precários, insatisfatórios na alfabetização das crianças, o que se refere, o que se reflete no domínio da língua escrita, do escrever e do ler, nos jovens e até nos estudantes de curso superior, que têm dificuldades de ler, interpretar, compreender. Né? Então, a alfabetização é o pilar desse processo que, se não for bem feito, se não for, vai conduzir a todos esses desafios e essas, eu diria, essas vergonhas que nós temos passado diante dos países do mundo. Então, isso foi uma angústia permanente, porque a gente formava alfabetizadores, a gente discutia, a gente fazia pesquisa e tudo continuava igual. Uma das alternativas que eu usei foi fazer análise da bibliografia sobre aprendizagem da língua escrita. Porque eu digo, não é possível, esse campo deve ter sido estudado, esse campo deve ter já sido esclarecido na bibliografia, tanto nacional quanto estrangeira. Então, eu mergulhei durante 4, 5 anos em estudar toda a bibliografia, toda, ou quase toda, a bibliografia nacional e internacional sobre a alfabetização, sobre como ocorre a alfabetização, quais são as teorias que embasam o processo de aprendizagem da língua escrita pelas crianças. Bom, disso resultou, eu vou dar liberdade de mostrar, resultou esse livro aqui, né? Alfabetização, a questão dos métodos, que de 2000, e ganhou o prêmio, não vou ser modesta, vou dizer que ganhou o prêmio, o prêmio de melhor livro de ficção de 2017, mas, como vocês veem, é um livro teórico, né? É um calhamaço com dezenas de páginas de referências bibliográficas. E, bom, dessa forma eu pensei, bom, está faltando o mais importante, está faltando sair da chamada Torre de Marfim, né, em que a gente estuda, lê, ficha, tal, e as coisas estão acontecendo lá na escola, lá no chão da escola. Então, eu quis, eu me deu o direito de voltar para a escola pública. Eu digo voltar porque eu tinha começado a minha carreira na escola pública. E me ofereci para um trabalho voluntário em Lagoa Santa, quando a secretária, muito amiga minha há muitos anos, Nila Rezende, estava assumindo a secretaria e preocupada com os baixos resultados das crianças de Lagoa Santa nessas avaliações que você mencionou aí. Então, nós decidimos construir um projeto que permitisse colocar o foco não no ensino, não no método. Eu costumo dizer que essa é a pergunta errada que nós temos feito no Brasil. Como é que eu ensino? Que método que eu uso?
a pergunta certa é compreender como a criança aprende, para que eu oriente esse processo de aprendizagem cognitivo e linguístico da criança. Então, nós fizemos um projeto que não tinha, tinha o objetivo de elevar a qualidade do ensino, a qualidade da alfabetização no município de Lagoa Santa. Mas, por meio do desenvolvimento profissional das alfabetizadoras. Quer dizer, eu me convenci, depois dos meus estudos, depois das experiências no curso de pedagogia, que são muito frustrantes, porque a gente tem muito pouco tempo para tratar das questões concretas da sala de aula, do que as professoras... Eu vou usar o feminino, porque a maioria são mulheres, mas os masculinos, por favor, não se sintam excluídos. Então, as professoras recebiam muito pouca formação para o exercício profissional da alfabetização. Então, o nosso projeto em Lagoa Santa teve o foco no desenvolvimento profissional das alfabetizadoras, desde a educação infantil até o 5º ano do ensino fundamental. Dentro dessa convicção, que a essa altura eu já tinha, que o fundamental para bem alfabetizar não é ter um método, é partir da compreensão do processo de aprendizagem da criança e saber orientar esse processo. Bom, eu estou em Lagoa Santa há 12 anos, junto com as professoras, em interação permanente com todos os profissionais da rede, com a secretária, com os pedagogos, com as professoras de todos os anos, porque o nosso projeto atinge a rede inteira e não todas as escolas. Porque outra coisa que me aflige muito nesse país é que nós, quando vem os resultados dessas avaliações de que Miguel falou, de que André falou, sempre há assim aquela escola não sei aonde que tem um resultado excelente, etc. E eu fico pensando na quantidade de escolas desse país e nessas crianças dessas muitas escolas que não estão tendo esse direito de aprender com boa qualidade. Então, foram 12 anos de desenvolvimento desse projeto junto com as professoras, porque eu precisava delas, né? Elas que estavam me dando aquilo que faltava. Eu tinha teorias de muitos livros, de muitas pesquisas, mas e lá na prática, como é que acontece com as crianças, com as professoras? Esse processo de aprendizagem do sistema alfabeto de escrita pela criança, como ele ocorria? Ao longo do desenvolvimento cognitivo e linguístico da criança. Nós fomos observando isso, fomos adaptando o nosso modo de tratar a alfabetização dessa maneira, com diagnósticos periódicos para nos mostrar se as crianças estavam aprendendo, se nós estávamos orientando bem as crianças. Esse era o nosso objetivo. As avaliações externas, para nós, realmente, nós levamos em conta, mas como um parâmetro, né, externo para nosso trabalho. Bem, para não me estender muito e chegar finalmente no livro, o que acontece é que Lagoa Santa foi e é muito visitada por outros municípios, não só de Minas Gerais, mas de muitos estados, de vários outros estados do país. Grupos de professoras, secretários de educação que querem saber
o que é que vocês fazem? E a pergunta engraçada é que quase permanente é: que método que vocês usam? E aí nós temos que dizer, nós não usamos métodos, nós exercemos uma ação educativa de acompanhamento da aprendizagem da criança e interferências de acordo com o desenvolvimento cognitivo e linguístico delas. Bom, tantas foram as visitas, tantos foram os pedidos de qual era o método, quais são as apostilas que vocês usam, o que vocês fazem, porque nós não temos isso, nós não temos isso. Cada professora se apropriou, né, pelas nossas discussões semanais, seminários, etc., do processo de aprendizagem da criança, e cada professora fazia suas atividades. Posso falar o presente, porque ainda é assim, vai ser assim, se Deus quiser, para sempre. Cada professora faz as suas atividades, constrói as suas atividades de acordo com as suas crianças e com os objetivos que aquelas crianças são capazes de atingir. Mas chegou um ponto que como eu penso, eu tenho como eu disse há pouco, eu penso no Brasil inteiro, nas crianças do Brasil inteiro. Eu conheço, porque eu já frequentei favelas para ver como é que as coisas são. Eu já fiz uma viagem maravilhosa num navio escola da Marinha, que me foi presenteada quando eu ganhei o prêmio do CNPq de pesquisadora, e o CNPq foi criada por um almirante. Então, a Marinha, para quem ganha o prêmio, oferece esse presente de fazer, junto com o navio escola, uma viagem pelo rio Amazonas. E a gente ia parando nas comunidades ribeirinhas, e eu ia vendo a escola, se havia escola, como é que aquelas crianças chegando de comunidades mais distantes de barco para uma escola pequena, com uma professora para cuidar da educação infantil e até o 5º ano. Quer dizer, a realidade da educação no Brasil, da educação das crianças, é muito dura, é muito dolorosa. Então, esse convívio, né? Eu achei que a gente, em Lagoa Santa, tinha o dever social de socializar como é que nós realizamos esse nosso trabalho de alfabetização e letramento, que chegava a tão bons resultados, a resultados tão satisfatórios. E daí surgiu o livro, de ser um livro que descreve essa ação pedagógica que foi desenvolvida lá e os seus processos de desenvolvimento profissional de professoras de alfabetização e letramento, daí o título Alfa Letrar, Alfabetizar e Letrar, com que relata o que nós fazemos lá, com numerosos exemplos de atividades que as professoras realizavam, de produção das crianças, de relato das ações das professoras. Então, para quem nos pedia o nosso método, nós estamos oferecendo o nosso processo de orientação da aprendizagem das crianças, que pode servir a outros municípios para aperfeiçoar o seu processo ou para tornar diferente o seu processo. Então, para associar Lagoa Santa e o livro A Pandemia, eu vou mencionar o trabalho durante a pandemia em Lagoa Santa. Foi um trabalho que apenas continuou remotamente aquilo que as professoras faziam com as crianças, naturalmente com todas as limitações, né, de uma cidade que não tem condições tecnológicas, a internet em todas as escolas, crianças pobres e pais pobres, nem todos têm os equipamentos necessários, mas cada professora se encarregou de levar adiante a sua turma.
Então, foi um Doutora, trabalho... posso lhe pedir um favor? Eu vou querer ouvir o Herbert e voltar para a senhora, porque esse trabalho durante a pandemia é para nós uma informação hiper relevante, porque nós temos recebido muitas demandas das pessoas, né, como trabalhar nesse período, e acho que a senhora tem, de fato, uma orientação muito rica para dar. Então, eu vou chamar o Herbert para conversar um pouquinho sobre Sobral e voltamos para falar sobre o trabalho durante a pandemia. Pode ser assim? Tá certo. Tá muito super. Herbert, bom, ouvimos a nossa professora Magda, que é sempre um prazer, e agradecemos muito essa generosidade com que ela nos acolhe e nos informa. Sobral é uma referência brasileira no campo da educação e, particularmente, na alfabetização. Como é que você caracteriza o processo? Como é que você pode caracterizar para nós, que não somos de Sobral, que não acompanhamos de perto, o processo de trabalho que gera os resultados que Sobral tem apresentado? Bem, mais uma vez, bom dia a todos. Quero cumprimentar o professor Lázaro, o professor Miguel pelo convite e a editora Santillana. É um grande prazer e uma honra participar desse momento com vocês. Queria também cumprimentar, expressar aqui toda a minha admiração e respeito pelo trabalho da professora Magda Soares, que é uma referência acadêmica e como gestora pública na área da educação. Quero também cumprimentar toda a equipe técnica aqui responsável por essa live. E, de maneira muito especial, queria cumprimentar a todos os professores, educadores, gestores que nos acompanham tanto no Facebook como no YouTube da editora Santillana, como também no canal de tecnologias digitais na educação. Nós estamos retransmitindo essa live no canal da Universidade Federal do Ceará, que oferece cursos e atividades gratuitas para a formação de professores de Sobral, de todo o Ceará e também de todo o Brasil. Normalmente, os nossos cursos e as nossas aulas acontecem às sextas-feiras e aos sábados, de 14 às 17 horas. E hoje, excepcionalmente, nós estamos retransmitindo essa live. Então, eu quero cumprimentar a todos os professores e educadores que também nos acompanham nesse canal. Bom, eu vou tentar resumir aqui a pergunta do professor Lázaro, que eu considero muito importante, falando um pouco sobre a experiência educacional do município de Sobral. Sobral tem experiência de educação, de política pública, de aproximadamente 23 anos, desde o ano de 1997. Mudanças e reformas importantes têm sido feitas junto à estrutura da política pública educacional do município de Sobral. Então, é uma história que envolveu vários gestores públicos, vários secretários de educação, diretores, coordenadores, e um conjunto de mudanças e ações que são estruturantes e fundamentais para esse êxito, não só no campo da alfabetização, mas na política pública educacional como um todo. E aí eu vou tentar sintetizar, resumir em alguns minutos, sem dúvida nenhuma, isso será um grande desafio para mim, um pouco desses pilares dessa estrutura da política educacional. Primeiro, porque eu tive a oportunidade e a honra de estudar sobre alfabetização, sobre avaliação, principalmente, e tecnologias educacionais no meu mestrado e doutorado. À época, estudei também um pouco sobre Sobral, não imaginaria que um dia poderia contribuir como gestor do município, na condição de secretário de Educação, mas pude me aprofundar um pouco mais nos últimos 4 anos, colaborando com a gestão municipal e aprendendo muito com os educadores, com os professores e com alguns princípios e características que eu quero trazer aqui um pouco para vocês. O primeiro delas é a questão que envolve o fortalecimento e a qualificação da gestão escolar. Então, uma gestão escolar forte, com diretores, com coordenadores, com perfil técnico, com capacidade de leitura de dados, de avaliação, instrumentalizados, capacitados, com a capacidade de gerir a escola pedagogicamente, administrativamente, de promover a formação dos seus professores, de levar metodologias, estratégias, materiais didáticos diferenciados para dentro da sala de aula, colaborar na melhoria dos processos pedagógicos, na postura do professor, na capacidade do professor mediar conteúdos, seja no campo da alfabetização,
ou em outras habilidades e competências. Isso é um elemento fundamental. E no caso de Sobral, os diretores ingressam na gestão pública por meio de seleção pública, não são indicação de natureza política, e por mérito, por currículo, por capacidade técnica e por formação, eles conduzem a gestão escolar. Ainda no campo da gestão escolar, forte, a gente tem a autonomia pedagógica, administrativa e financeira da escola. Então, a escola recebe, através de programas municipais, aporte e apoio para adquirir material didático, para atender às suas necessidades prioritárias, sejam elas de infraestrutura, de aquisição de recursos, e isso faz com que a escola tenha autonomia no campo administrativo e também pedagógico, porque cabe à escola dialogar com a Secretaria de Educação no momento em que ela vai alocar os profissionais para cada série, para cada modalidade, podendo promover uma formação, uma reorganização dos seus quadros de profissionais que ingressam por meio de concurso público ou de seleção pública, aqueles profissionais de vínculo temporário. O segundo elemento é o que a gente chama de formação continuada dos profissionais do magistério. Sobral tem uma escola de formação de professores que há mais de 15 anos capacita e qualifica todos os professores da educação municipal, seja da educação infantil, da educação especial, da educação de jovens e adultos e do ensino fundamental 1 e 2. Ou seja, não é a Secretaria de Educação que promove a formação, e sim uma outra instância, uma organização que tem um grupo de formadores especialistas que produzem material didático para complementar o PNLD, que desenvolvem estratégias, metodologias e que mensalmente todos os professores, inclusive das séries de alfabetização, saem de sala de aula, recebem essa capacitação e formação continuada para usar o PNLD, para usar um método X, Y, Z. Nós não nos detemos, como a professora Magda colocou muito bem, a um método específico, não entramos em discussão política nem ideológica, nós focamos no que há de melhor de todos os métodos, metodologias, teorias, materiais didáticos, e principalmente na realidade do aluno, na realidade da escola e no potencial, na habilidade, na competência dos nossos profissionais, em saber que em cada contexto, para cada aluno, para cada sala de aula, eles podem explorar o que há de melhor no material didático, na formação continuada e na orientação, na liderança e na condução dos diretores e dos coordenadores. E o terceiro e último pilar é uma política de valorização dos profissionais do magistério. O município de Sobral, ao longo das últimas décadas, aprovou na Câmara Municipal, foi sancionado pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo, leis que garantem gratificações, que garantem remuneração, que garantem bonificações e reconhecimentos a partir dos resultados da aprendizagem dos alunos. E aí eu não estou falando do SAEB, do SPAES, da ANA, eu estou falando de um sistema próprio do município de avaliação em larga escala, que a cada 6 meses avalia o desenvolvimento da aprendizagem cognitiva dos alunos por meio de avaliações externas e que, no caso da alfabetização, para as crianças do 1º e do 2º ano, além da prova escrita, também realiza uma avaliação oral, onde as crianças leem textos, cartelas, frases, e essa leitura é gravada em áudio, é inserida em um sistema, e a partir daí as avaliações são feitas ouvindo a criança, a questão da entonação, do domínio da leitura, da compreensão textual. Então, todos esses elementos são levados em consideração, e aí nós temos milhares e centenas de áudios gravados das crianças que são alfabetizadas no município nos últimos anos. Outro ponto importante é que esses resultados, além de fazerem parte da política de valorização e de bonificação, de premiação dos profissionais que já recebem o piso salarial, um pouco acima do piso, mas também tem esse diferencial de incentivo pelos resultados do aprendizado dos alunos na avaliação externa do município, é ter também esses dados como diretriz de orientação para os diretores. Então, quais são as turmas, quais são os alunos, quais são as escolas, que a partir desses resultados da avaliação
que o município implementa da avaliação externa, são referenciais, são indicações, são métricas que vão guiar tomada de decisão e, por princípio, a avaliação educacional tem essa finalidade. Então, vão orientar um reforço escolar, a aquisição de novos materiais, o que a gestão escolar precisa agir, é um contraturno, é uma aula diferenciada, é uma mudança do profissional que muitas vezes está ali naquele momento, mas que precisa de um novo incentivo, de uma formação, de um material diferente, de um apoio à leitura, um agente de leitura para contribuir com aquele trabalho de alfabetização. Então, isso é pensado. E, por último, para encerrar e devolver a palavra aos mediadores, a questão do currículo. A questão do currículo ela é fundamental. E esse currículo não pode nascer só no contexto do ensino fundamental. Nós temos uma estrutura curricular muito forte, que tem sido pensada e implementada nos últimos 5 anos, que envolve o currículo de língua portuguesa e matemática, usando como métricas referenciais de qualidade, olhando para algumas experiências, inclusive dentro, mas também fora do país. Então, a gente construiu um currículo próprio com especialistas, com professores, com diretores, com coordenadores das escolas, tentando trazer experiências externas, mas também valorizando a experiência interna. Estamos agora também implementando um currículo na área de ciências, trabalhando com tecnologia, com inovação, com cultura maker, dentro do contexto do ensino fundamental 1 e do ensino fundamental 2, para que o aluno também consiga desenvolver outras habilidades. E no caso da educação infantil, no ano passado nós finalizamos um currículo novo que dialoga com as questões de tecnologia na escola, com as questões da presença e da importância da família, com o desenvolvimento de uma alfabetização 360 graus. Então, é uma alfabetização que envolve a habilidade da leitura, da escrita, mas também que desenvolve na criança, por exemplo, as competências socioemocionais, a habilidade da afetividade, do respeito, da tolerância, desde muito cedo, além das habilidades e das competências numa matriz de expectativas sobre leitura, sobre escrita, sobre interpretação. E esse currículo ele vai retroalimentar a formação continuada, a avaliação externa do município e a produção de novos materiais didáticos no âmbito da educação infantil. Até para que Sobral continue quebrando o paradigma de que nós ainda temos no Brasil algumas compreensões de que a condição econômica e social da criança vai delimitar a sua aprendizagem ou o seu desenvolvimento cognitivo. E isso não é verdade. Da mesma forma que nós temos crianças de famílias em condições socioeconômicas mais favoráveis, que na educação infantil, no último ciclo, já são leitoras de frases, muitas vezes de palavras, nós temos números bastante alarmantes no Brasil, que ainda colocam crianças no 3º, no 4º, no 5º ano do ensino fundamental 1, mais da metade das crianças brasileiras ainda não são leitoras dentro das habilidades e competências esperadas, muitas vezes na interpretação. Então, em Sobral, há mais de 20 anos, o município busca quebrar esse paradigma a partir do momento em que implementa uma alfabetização que tem como base ainda o último ciclo da educação infantil. A criança já vem com uma série de elementos importantes e chega no 1º ano e consolida no 2º ano todo o processo de alfabetização. Muito obrigado. Herbert, muito boa a sua fala e já está despertando interesses aqui. Tem gente querendo saber, bom, os materiais, o que você pode contar para a gente? Eu vou pedir ao Miguel um comentário e depois eu fiquei muito curioso de ouvir, e vou querer ouvir de você também, o que tem sido feito durante a pandemia, e queria ouvir a professora Magda. Mas, Miguel, a gente que acompanha essas conversas semanais, que alegria ouvir educadores, né? Que alegria ouvir. Super. O que eu acho é assim, vou deixar rapidinho, porque elas são as estrelas, eu estou encantado. Eu acho muito legal que tanto com a Magda como com o Herbert, a gente tem uma visão mais integrada, holística, né? Nós temos essas avaliações standard, que são importantes, mas eu, pelo que acompanho os dois projetos, há muito mais, né? É uma visão humanista, as artes, as ciências. Então,
o que eu posso dizer é que eu vejo uma transformação radical desses modelos e outros, né, que inspiram todo o Brasil. E vou deixar vocês falando porque está muito jóia. Tá bom. Obrigado, Miguel. Também me impressionou muito, Miguel, uma coisa que a gente aqui conversa, né, a atenção que se dá ao professor, né, ao professor como um agente inteligente da sua profissão, né, essa preparação do professor para que ele tenha autonomia do exercício da sua profissão, né? Esse tratamento profissional é maravilhoso. A gente que é professor, né, André? Estamos nessa. Então, professora Magda, a senhora ia começando a nos contar sobre o trabalho durante a pandemia e eu tive que interrompê-la, assim, queria lhe pedir que comentasse de novo como tem sido o trabalho, quer dizer, a senhora começou e fez um alerta muito importante, né? Lagoa Santa não dispõe dos recursos que algumas cidades dispõem, de redes que são acessíveis por todo mundo, conectividade, aparelhos, inclusive a pobreza que torna a casa das pessoas, às vezes, um ambiente mais populoso e com dificuldade de concentração e de atenção para cumprir as atividades escolares. Então, professora, como tem sido o trabalho, particularmente de alfabetização, nesse período tão duro da pandemia que nos afeta? Bom, eu gostei muito de ouvir o professor Herbert, porque ele nos deu um exemplo de um município que é reconhecido nacionalmente como de sucesso. É um daqueles que, toda vez que saem os resultados das avaliações, diz lá em Sobral, e, ao mesmo tempo, a gente viu que Sobral tem condições, até financeiras e apoios até internacionais, que eu sei que tem. Então, há escolas, Sobral é talvez a melhor, mas há escolas que têm condições excepcionais de melhorar a situação dos professores, melhorar as condições da escola, etc. Então, agora, a minha visão, eu costumo dizer que eu nasci com um ônus que me deram de responsabilidade social. Então, eu não consigo discutir Sobral e Lagoa Santa numa situação que atinge o Brasil inteiro. Todas as escolas fechadas e tantas crianças sem escolarização, né? Se a gente pensar que nós temos no Brasil 5.570 redes municipais, onde estão as crianças da educação infantil e das séries iniciais, e segundo o censo escolar de 2018, considerando matrículas na pré-escola, que nós começamos a alfabetização na pré-escola. Então, me interessou buscar esses dados no censo escolar, o número de matrículas na pré-escola e nos anos iniciais do ensino fundamental, que é o que eu considero a fase da alfabetização e do letramento inicial, né? São mais de 20 milhões de crianças em fase de alfabetização nas escolas públicas, nessas 5.570 escolas públicas do país, sendo que quase metade dessas crianças estão em zona rural. Então, eu não consigo me esquecer disso para cuidar só de Lagoa Santa. Eu sofro, me angustio e tento... a publicação do livro foi uma dessas tentativas, tento atingir mais escolas do que aquela onde a gente trabalha e consegue obter bons resultados. Bom, então eu vou falar, André, eu vou preferir falar o que tem acontecido neste país, nesse período de pandemia. Eu tenho acompanhado, várias pesquisas já mostram o que tem sido feito,
em um número grande de municípios. Eu recomendo muito a leitura e o estudo da pesquisa que está publicada no site do Instituto Península, que fez uma pesquisa muito grande, cuidadosa, de uma amostra. Não é uma amostra, porque todas as 5.570, todos os municípios receberam as perguntas, mas houve resposta de um número muito grande, estatisticamente muito significativo. 3.978 secretarias municipais responderam a essa pesquisa, que foi feita pelo Instituto Península, foi distribuída entre o Instituto Península, a Fundação Lema, e várias outras instituições que se encarregaram de partes da pesquisa, que estão reunidas nessa publicação do Instituto Península, que se chama Retratos da Educação no Contexto da Pandemia do Coronavírus. Então, o que mostram essas pesquisas com relação a o que as escolas têm feito nesse período da pandemia? Desses 5.530 municípios, pouco mais da metade ofereceram atividades às crianças, ofereceram atividades durante a pandemia. Então, nós tivemos milhões de crianças em casa, sem receber nenhuma orientação e inteiramente afastadas da escola. Isso é grave, isso é muito grave. Nas escolas que se envolveram numa tentativa de dar continuidade à escolarização das crianças, a opção foi não podia ser outra, do ensino remoto emergencial, né? Com professores improvisando estratégias de ensino remoto, porque não foram formados para isso. A ninguém ocorreu. Eu tenho aqui meus 88 anos e pela primeira vez eu estou vivendo uma pandemia. Ou seja, a nenhum de nós ocorreu que isso podia acontecer. Então, os professores têm improvisado estratégias de ensino remoto, em geral com atividades enviadas pelo celular, e, segundo a pesquisa, predominando o uso do WhatsApp, com um problema, né, em casa, que é das crianças em casa, a dificuldade de conexão com a internet, o material impresso, um grande número de municípios apelou para aquilo que era mais possível, que é produzir material impresso, que os pais iam buscar nas escolas. Lá em Lagoa Santa ainda se teve o cuidado de, quando o pai não ia buscar, fazer o material chegar à criança de alguma forma. E além disso, é extraordinária a criatividade dos professores. Eu tenho visto lives e tenho visto as pesquisas e tenho visto as notícias de jornal. É impressionante o esforço e a criatividade dos professores para dar continuidade ao processo de escolarização das crianças. Com muitas dificuldades, porque em casa, né, das crianças de camadas populares, de quem eu falo, né, nós sabemos quais são as condições em que as famílias de trabalhadores e sem emprego vivem, né? Cada vez mais forte a questão do sem emprego, a dificuldade de criar uma rotina em casa, um lugar para estudar, um lugar onde a criança pudesse estudar.
a dificuldade dos familiares em orientar a realização das atividades. Tanto que, em Lagoa Santa, nós sempre a atividade ia com orientação para a família, que nem sempre, ou muito frequentemente, não tinha condições, porque os pais têm uma escolarização limitada, a grande maioria, né? E não foram formados para ser professores. Então, nós fomos obrigados a transformar familiares, pai, mãe, tio, em professores e que não tinham preparação para isso. Então, respondendo à pergunta, como tem sido o trabalho na pandemia, felizmente você não falou como tem sido o trabalho em Lagoa Santa nesse período de pandemia, como tem sido o trabalho no país, né? É um problema extremamente grave que nós vamos ter que encontrar uma forma de resolver, porque essa pandemia ainda vai longe. Como eu já disse, os países que já tinham vencido a primeira onda estão agora enfrentando a segunda onda, que parece que é mais grave do que a primeira. Então, nós temos muito tempo pela frente de escolas fechadas. A minha hipótese é essa, né? Então, como tem sido o trabalho? Quer dizer, ou não tem sido, porque, como eu disse, um grande número de municípios fechou e os professores ficaram em casa, como está recomendado, fiquem em casa, né? E as crianças ficam em casa e os pais têm que trabalhar, mas a criança tem que ficar em casa. Enfim, é uma situação extremamente difícil. É um trabalho exaustivo das professoras de criar e produzir atividades e também orientação para familiares agirem como professores. Um esforço grande para manter contato com os alunos, para não perder os vínculos. Porque um aspecto importante é que a criança não perca o vínculo com o processo de escolarização. Uma coisa é você estar aprendendo na escola, na cultura escolar, com as suas características, outra coisa é você estar respondendo a atividades em casa, na mesa da cozinha, né? Ou onde for possível. Então, é preciso não perder o vínculo com o processo de escolarização. Então, essa relação dos professores com as crianças, com as famílias, é uma vantagem, porque eu acho que a pandemia está tendo o resultado de aproximar as famílias das escolas, né? De dar à família uma compreensão mais clara do que é a aprendizagem, do que é a educação que se dá na escola. Por outro lado, eu sendo otimista, que eu não sou, você vai falar agora mesmo que eu sou, mas eu vou negar, André. Mas eu acredito que os professores que realmente desenvolveram voltam dessa pandemia enriquecidos com novas experiências, novas alternativas de ensino, empoderados, para usar esse termo que eu acho muito feio, mas que é muito expressivo, empoderados, reconhecidos, certamente muito cansados, mas eu acho que realizados, porque contribuíram para manter o processo de escolarização de alguma forma. Então, em Lagoa Santa, nós fomos orientados pelo que nós gostaríamos que estivesse sendo feito em todo o país. Mas não, mais da metade das crianças ficaram absolutamente desligadas da escola e da aprendizagem. O problema agora é nós pensarmos no futuro, que ninguém sabe quando virá, ainda com essa insegurança. Quando é que virá o futuro?
Poxa, professora, eu só queria destacar duas coisas. Primeiro, a sua visão do Brasil é fundamental para nós, porque nós somos educadores do país, né? Estamos num território, num lugar, mas nosso horizonte... Porque também não há educação sem um projeto de país, né? E esse projeto é inclusivo, né? Do direito de todos. Eu gostei muito da sua premissa, né? Do direito e a compreensão que a senhora nos trouxe, né? De que são os profissionais da educação, né? Essa visão do profissional da educação, essa valorização do profissional que é um estudioso permanente, né? Essa visão de que temos uma profissão exigente, rigorosa e também muito gratificante, porque, como a senhora disse ao final, precisamos homenagear professoras, que a maioria são as femininas mesmo, são mulheres, né? 80% da educação básica são mulheres. E lembrar, né, professora, que a cultura machista brasileira é terrível, né? Quem manda na casa é a mulher, com pandemia, então, ela tem que trabalhar e mandar na casa, né, as professoras, então, exatamente, cuidar da casa. Então, nós estamos muito apreensivos, né, com o desdobramento que você vai ter. Eu vou chamar o Herbert. Aliás, eu vou pedir a senhora e o Herbert se vocês concordam que a gente fique mais uns 15 minutos, porque a conversa está muito boa e temos muitas pessoas nos acompanhando. É muito honroso para nós ter vocês dois aqui. Então, se aceita, a gente fica até mais um pouquinho. Pode ser? Razoável? Tá bom. Muito obrigado. Então, Herbert, você começou a falar... E, por favor, nos informe como tem sido o trabalho de Sobral durante a pandemia. Esse cenário que a professora Magda traz é muito preocupante, né? Metade das redes com muitas dificuldades. A gente sabe que essas dificuldades elas são reais, elas não resultam de falta de compromisso, falta de interesse, são dificuldades da pandemia muito graves. Não tivemos no país uma coordenação inteligente, voltada à preservação da vida, tivemos atitudes completamente controversas e péssimas do ponto de vista da orientação à população, e muitos dos nossos educadores também ficaram num impasse, né? O que é possível? Vocês em Sobral estão conseguindo, porque também, como diz a nossa professora, o cenário é de longo prazo, né? Não estamos próximos de uma solução. Perfeito, professor Lázaro. Mais uma vez, obrigado pela pergunta. Quero aproveitar para primeiro, cumprimentar os professores e educadores que estão ingressando nesse momento na nossa live. De acordo com a coordenação do evento, a gente já está se aproximando de 1.500 professores desde o início do nosso diálogo. De fato, como você colocou, são muito sábias, é o sinal de muito bom senso, de muita experiência, de expertise, de conhecimento, a fala e as reflexões da professora Magda Soares, né? De fato, nós atravessamos um momento nunca visto antes pela nossa geração, pelo menos nesse último século. Foi uma situação que nos colocou numa condição de desequilíbrio, né? Numa condição de novas aprendizagens, de novos desafios, e eu acho que é um prejuízo imensurável o fechamento das escolas, a interrupção das aulas, e a gente sabe o quanto é importante a presença dos nossos professores, dos nossos alunos, dos nossos gestores em sala de aula, não só no Brasil, não só no nosso município, na nossa cidade ou no nosso estado, mas em todo o mundo. No caso específico do que nós realizamos, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, porque eu concordo de maneira integral com a professora Magda nas suas reflexões iniciais, logo que nós interrompemos as aulas no meado da primeira quinzena do mês de março, ainda na mesma semana, nós iniciamos primeiro um processo de distribuição dos itens da alimentação escolar, porque a gente sabe que é fundamental e imprescindível garantir um apoio ao lanche e à alimentação das nossas crianças. Até hoje, nós não interrompemos a entrega desses itens, continuamos colaborando com a alimentação por meio do aporte da merenda escolar. Além disso, nós iniciamos na primeira semana ainda a formação continuada de professores sobre ensino remoto, ensino domiciliar, metodologias ativas e ágeis à distância. Apresentamos o conceito do que é o ensino à distância, presencial, híbrido, remoto, emergencial.
iniciamos um trabalho com formação de professores, utilizando plataformas e ambientes virtuais, e aí uma parceria importante com as nossas universidades públicas estaduais, como é o caso da Universidade Federal do Ceará, da Universidade Vale do Acaraú, do Instituto Federal, da Universidade Estadual do Ceará, que foram parceiras nesse momento, e a gente envolveu as equipes técnicas da Secretaria de Educação, a Escola de Formação de Professores e os profissionais, diretores, coordenadores, professores, para conhecerem um pouco novas metodologias, novos métodos, porque nós não tínhamos, naquele momento ainda, certeza do tamanho da crise, nem do tempo que a crise levaria, mas a gente viu ali como uma oportunidade também de aprendizado, de reflexão e de desenvolvimento de habilidades e competências novas a todos nós gestores, coordenadores, diretores, professores. Então, hoje, nesse momento, nós estamos no 5º curso de formação continuada para os nossos professores. São cursos em nível de aperfeiçoamento, onde as aulas foram inicialmente em plataformas, mas hoje são ao vivo, gratuitas. Nós abrimos não só para os educadores de Sobral, mas para educadores de todo o estado do Ceará e também de todo o Brasil, trazendo doutores, mestres, especialistas, pesquisadores na área do uso de tecnologias na educação, sobre ensino híbrido, sobre questões acadêmicas, mas também experiências práticas da educação básica, e implementamos no nosso município um ensino remoto emergencial livre, onde a gente desenvolve atividades no WhatsApp, no Google Sala de Aula, no Google Meeting, no Zoom, no Skype. Estamos também entregando material impresso para aquelas famílias que estão em zonas rurais, que não têm, às vezes, acesso à internet, à tecnologia, o pai e a mãe não têm o celular, não têm o notebook. Estamos desenvolvendo uma série de atividades no campo das competências socioemocionais, em parceria com os nossos psicólogos, que nós fizemos concurso público e temos psicólogos nas escolas, com um apoio do Instituto Ayrton Senna, que tem disponibilizado materiais didáticos, instrumentos. A gente está fazendo uma série de dinâmicas com as crianças para poder tranquilizar o máximo possível, para poder trazer um pouco de harmonia, de amor, de afeto nesse momento do isolamento social. Todas as nossas medidas, nós nos pautamos no comitê científico, que envolve estatísticos, médicos, epidemiologistas, especialistas, que nos orientou a manutenção do fechamento das unidades escolares. Nós já realizamos uma série de licitações para aquisição de testes, de equipamentos de proteção individual, já prevendo a retomada gradual, se nós tivermos segurança para os nossos alunos e para os nossos professores no ano de 2021, e a gente espera repor alguns desses conteúdos, pensar no ensino híbrido, utilizando tecnologia, mas também com a presença do professor, do aluno, dos profissionais da escola, diante de condições seguras, diante do uso de equipamentos de proteção individual, diante de mudanças estruturais e metodológicas. Pretendemos também fazer avaliações diagnósticas, promover acolhidas nesse momento de retorno que nós prevemos para o ano de 2021 e continuar o que nós temos feito de maneira remota, que são cursos, aulas online, Olimpíadas online, envolvendo as nossas crianças e os nossos alunos, inserindo os nossos professores na utilização de tecnologias e materiais digitais e promovendo sistematicamente formação continuada. São leituras, são aulas ao vivo por meio de lives, em streamings no YouTube, são materiais na forma de slides, de textos, de vídeos, são dinâmicas, é a manutenção das reuniões com os nossos gestores, discutindo resultados, compartilhando experiências. Cada escola tem feito um trabalho brilhante, como a professora Magna Soares colocou. Acho que além dos profissionais da área da saúde, é importante a gente destacar no nosso país o trabalho excepcional de se reinventar, de se redescobrir, superar a barreira da distância, que professores, diretores, coordenadores, profissionais da área da educação de todo o Brasil têm feito, mesmo com a dificuldade do acesso a equipamentos, à internet.
mesmo com o desafio de estar em frente a uma câmera, de gravar uma aula, de atender os alunos, de utilizar plataformas e ambientes virtuais. Eu acredito muito e percebo uma superação muito grande dos professores. Claro que nada substitui a escola, nada substitui o professor presencial, nada vai substituir o nosso ensino, mas, sem dúvida nenhuma, esse momento tem nos ensinado, e os educadores do Brasil inteiro, eles estão se superando, assim como também os nossos aqui de Sobral. Parabéns, Herbert, muito bom ouvi-lo. Estamos chegando ao fim, infelizmente, pedi ao Miguel uma opinião dele, porque o Miguel é um formador de professores, tem acompanhado esse processo todo. Eu queria, Miguel, a gente teve esse privilégio, né, de ouvir hoje dois educadores com letra maiúscula, né? Compromisso com o direito de todas as pessoas aprenderem. E eles, acho que dois aspectos interessantes que eles tocaram, ambos, né, a professora Magda e o professor Herbert, foi reconhecer essa reinvenção do trabalho docente, né, nas condições atuais, e também um olhar sobre como eles estão incorporando tecnologias que não eram habituais para todos nós, né? O que você acha, Miguel, que ficará do ponto de vista dessa relação presencial, tecnologia, híbrido? O que você acha? Você acha que isso vai conseguir desorganizar um pouco as nossas rígidas grades curriculares? Um sonho que temos juntos aqui? Eu acho que sim. Você sabe que eu dou palestra no Brasil todo, e até o começo da pandemia estava lá indo dar as palestras. Às vezes, sábado, tinha 1000 professores, né? É sempre muito cheio, os professores, eles querem, né? E com a pandemia, o trabalho online, não só o online, mas eles passaram a desenvolver novas metodologias. Você vê a molecada correndo para dentro da casa, inventando coisa, entrevistando, usando o celular velho. Então, eu acho que a gente está conseguindo fazer essa modificação, porque já vinha ocorrendo, né? E os professores são uma grande força. Então, o fato de eu vê-los constantemente, eu não sei quantas pessoas tem hoje, mas o professor falou 1.500 ali por Sobral. Então, eu estou muito otimista, eles vão fazer a transformação, já modificaram muito a forma de trabalhar, e os próximos muitos anos nós teremos novas linguagens, novos professores e uma educação de qualidade. Valeu, Miguel. Então, estamos chegando ao fim. Eu vou pedir à professora Magda que nos deixe uma mensagem, depois do professor Herbert, antes da gente encerrar. Então, me agradecer muito, professora Magda. A gente sabe da sua dedicação longa, das recomendações da sua família para a senhora parar de se envolver com mais lives, como está fazendo hoje conosco. E a gente agradece enormemente a sua disponibilidade de compartilhar conosco a sua visão tão importante para o Brasil de hoje, né? Então, as suas palavras, e obrigado mais uma vez por sua presença. Eu que agradeço, e essa conversa me fez refletir muito a respeito, enfim, a respeito da diferença da postura do secretário Herbert e da minha postura. Eu acho que ele reconhece, e vocês devem reconhecer, que ele é mais feliz do que eu, porque ele cuida do seu pedaço e tem tido grande sucesso no seu pedaço, que é o município de Sobral. Eu, além de ter também o meu pedaço, onde eu quis, sobretudo, demonstrar como é possível que toda criança aprenda, como é o subtítulo do livro, né, que toda criança pode aprender a ler e escrever, mas com o objetivo de levar isso a outros municípios, para abrir isso para outros municípios. O que, no caso de Sobral, é um pouco difícil, porque as condições que eles têm são excepcionais em relação aos outros municípios. Realmente, eles tiveram e têm apoio muito grande, acho que o professor Herbert reconhece isso, o que não acontece com a grande maioria, com a quase totalidade dos municípios, né? E eu, infelizmente, como eu disse, com meu ônus
o ônus que me foi posto, eu acho que desde que eu nasci, porque eu criança já estava preocupada com a questão social, né? A questão do Brasil, quer dizer, que hoje me deixa... eu vou confessar para vocês que nesse fim de vida, porque, na verdade, eu estou no fim da vida, né? Com 88 anos, você pode contar com uns pouquinhos de anos aí pela frente, mas depois de uma luta de tantos e tantos anos e décadas, eu vou me retirar desse planeta, deixando a situação muito pior do que era no passado. E isso me dói muito. Eu não queria deixar isso para os meus, não vou dizer netos, porque agora eles já estão nessa, né? Mas o meu bisneto, que nasceu outro dia, que está fazendo 2 anos, o que vai ficar para ele desse nosso país na área de educação? Porque o que acontece? É um fracasso geral, tentando resumir, como o André disse no início, o fracasso geral na aprendizagem, na alfabetização tão fundamental. Não é? É uma falta de orientação, particularmente nesse momento em que nós temos um governo e um MEC que diz que não tem nada a ver com isso, deixou as escolas absolutamente sem orientação. Né? E eu vi uma declaração do ministro da Educação dizendo assim: sempre foi desigual. Agora vocês não vão esperar que nós vamos corrigir essa desigualdade. Nós temos que corrigir essa desigualdade, porque o que mais a pandemia nos faz nos aprender é a acentuação da desigualdade nesse país. Né? Na educação, essa situação que nós estamos vivendo mostra claramente a desigualdade nesse país. Então, se todas as crianças brasileiras tivessem um Sobral, nós teríamos uma igualdade. Mas as crianças de Sobral têm, de Lagoa Santa têm, mas e as muitas outras dos 5.570 municípios? E eu não consigo, eu gostaria de me libertar dessa preocupação mais ampla, sabe, André e Miguel? Mas é alguma coisa muito interiorizada. Então, para ser sincera, não tenho otimismo no momento atual. Dizem que o otimista é um pessimista mal informado. Então, eu agora estou informada, então eu sou pessimista. Pessimista, infelizmente. E é muito triste, é muito angustiante para mim essa situação. Mas, enfim, de qualquer forma, eu não consigo parar de lutar, né? de falar, de falar de denunciar, de alguma coisa a de servir. Então, essa foi uma boa oportunidade, foi muito bom nós termos esse confronto entre Sobral e Lagoa Santa de um lado, com propostas muito diferentes, mas com propostas com bons resultados, e, de outro lado, o resto do país. O resto desse país é enorme. Então, eu vou dizer para vocês o que o Paulo Freire me disse no meu último encontro com ele. Ele disse: eu agora não dou conta mais de nada, agora é com você. Olha, o que Paulo Freire fez comigo, falei: Paulo, não me dê essa responsabilidade, pode você, mas pelo menos eu vou obedecendo, já só falando. Atualmente, nessa moda das lives, falando, para ver se a gente consegue despertar um pouco a responsabilidade nesse país pela educação.
Então, eu fico feliz com essa live por ter mais uma oportunidade de fazer essa reflexão. Muito obrigada a vocês por isso. E vamos em frente. Muito obrigado, professora Magda. Suas palavras. Bom, há muita reação do público lhe informando que o seu exemplo, o seu legado permanece e que o que a senhora nos ensina continua vivo. Eu vou pedir ao Herbert que faça as palavras de despedida, depois o Miguel e a gente... Pois não, Herbert, por favor. Bom, eu inicialmente gostaria mais uma vez de agradecer pelo convite da editora Santiliana, Moderna, agradecer e dizer que é uma grande honra compartilhar essa palestra virtual com o André, com o Miguel, com a professora Magda, dizer que vocês são referências, são inspirações, são pessoas que nós que somos educadores e gestores aqui do município de Sobral temos muito respeito, muito reconhecimento e muita gratidão pelo trabalho e pela contribuição de vocês com a educação pública brasileira. Eu queria também aproveitar e cumprimentar os professores, mais uma vez, agradecer pela paciência de todos que nos ouviram, que estão, obviamente, alguns concordando, outros discordando. Acho que a gente tem como missão de educador garantir o direito a todos se expressarem, mais do que impor um direito em particular. Tem um ponto muito importante que eu acho que a professora Magda trouxe na sua fala final, e eu queria reforçar, que é um momento que exige liderança, né? Liderança dos gestores, liderança dos educadores, liderança dos profissionais que estão à frente de processos, de instituições, de instâncias, e essa liderança tem que estar pautada nas questões técnicas, científicas, de saúde, mas também precisa ouvir as famílias, ouvir os profissionais que estão no chão da sala de aula, ouvir os especialistas, ouvir aqueles que buscaram e encontraram alternativas para melhorar as suas experiências e as suas redes de ensino, e a partir de uma grande liderança que não discute ou não traz questões polêmicas, questões ideológicas, que são questões não prioritárias para esse momento, a gente tem que elaborar um bom plano, um bom planejamento, olhar para a nossa realidade, buscar extrair o que é de mais valoroso, o que é de mais importante e que está dentro das nossas escolas e em busca de caminhos alternativos. Eu acho que não perder a esperança, ter sempre muita fé e muita força, é uma característica que está intrínseca a nós que somos educadores e professores, mais ainda nesse momento de superação. Então, agradeço muito, é uma grande honra para mim, quero dizer que foi uma manhã de muito aprendizado, especialmente por ter tido a honra de estar aqui ao lado, nessa mesa virtual, uma das maiores educadoras, professoras e gestoras que o nosso país tem. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Valeu. Miguel, por favor. Bom, eu agora já sei que eu preciso ler 2 livros, pelo menos, da professora Magda, né? Então já vou sair para comprar o livro e a alegria de ter a professora aqui, Herbert, e vamos, com mais otimismo, com menos otimismo, vamos continuar nossa luta para ajudar essa nação a ser mais letrada. Valeu, Miguel. Professora Magda, a sua fala nos tocou emocionalmente e politicamente a todos, né? Então, os comentários aqui, muitos são que bom que o Paulo Freire lhe passou a missão, que a senhora cumpriu muito bem, que bom que a senhora é uma referência para nós, tecnicamente, politicamente e eticamente, né? Esse seu compromisso de raiz com a questão do país, com a questão social do país, eu acho que é uma referência ética para todos os nós educadores. Não há educador que não pense que está construindo um futuro e esse futuro tem que ser melhor. Agora, professora, a senhora deixou sementes espalhadas no Brasil inteiro. Elas estão frutificando e florescendo. Então, eu acho que a gente tem preocupação enorme com esse momento grave, mas também, olhando um horizonte, quantas pessoas a senhora formou, quantas pessoas aprendem com seus livros e quanto a senhora inspira
com a sua atitude, com o seu gesto, e colocar seu conhecimento a serviço de todos. Então, a Fundação Santiliana lhe faz uma homenagem, lhe agradece, porque o seu exemplo permanece, e tal como estamos comemorando agora assim, o centenário do Paulo Freire, a senhora será sempre lembrada como uma referência para nós. Então, muito obrigado a todos que nos acompanhou, a live fica gravada, e outros poderão desfrutar desse momento tão importante de ouvi-la e ouvir o Herbert e seu trabalho em Sobral. Muito obrigado a todos quem nos acompanhou. Está começando agora na Espanha uma live sobre a escola que virá, né? E pensando outras escolas, as escolas dos hospitais, as escolas fora do eixo. Então, para nós é muita honra quem puder acompanhar o debate que se realiza pela Fundação Santiliana da Espanha, pensando a escola que virá. Obrigado a todos. Está aqui o site da Fundação Santiliana. Então, que nos acompanhe até breve. E obrigado por nos acompanhar nesse momento.